Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Victoria e eu sou historiadora e sou escritora. E no dia de hoje eu vim trazer um videozinho novo pra vocês aqui no meu canal, no seu canal, no nosso canal, o Sendo Audaz. Eu venho pedir pra vocês seguirem as minhas redes sociais. O meu Instagram pessoal, autora.victoria, e o meu Wattpad, Vicky Rafaela, tudo junto. Gente, o tema de hoje é um momento histórico, porque hoje é dia 15 de novembro, então eu achei legal que as pessoas pudessem conhecer e entender um pouco mais do que foi a Proclamação da República aqui no Brasil. A Proclamação da República aconteceu no dia 15 de novembro de 1889. Mas pra gente entender como foi que esse dia aconteceu, que esse evento aconteceu nessa data, nós temos que voltar um pouco lá para trás, alguns aninhos, mais especificamente para 1870, no final da Guerra do Paraguai. Eu vou fazer um videozinho mais pra frente sobre esse tema também, porque ele é muito interessante, muito legal, mas para vocês entenderem um pouco do contexto, o imperador Dom Pedro II enviou, o Brasil para lutar lá no Paraguai. E ele enviou militares, civis e escravos negros. Esses escravos, eu posso estar explicando no outro vídeo, eles foram com o ideal de se você lutar pelo nosso país, nós te damos a alforria. É claro, gente, que isso não aconteceu, mas eu posso estar falando disso em outro vídeo. Mas antes da gente continuar falando sobre o nosso tema, eu quero pedir desculpas desde já, porque eu tô com um papel aqui na mão, acho que vocês me viram balançando. E esse aqui é o meu rascunho, porque são muitas datas, muitos nomes pra eu estar decorando. Então eu vou ter um apoiozinho aqui. Mas, voltando ao nosso tema, a gente vai lá pra 1870, militares estão de volta no Brasil. E quando eles chegam aqui, eles têm zero reconhecimento do trabalho que eles fizeram no Paraguai. Zero reconhecimento. E nessa época, os militares não tinham direito nenhum. Eles não tinham direito de pertencer à política, não tinham direito de voto. Na verdade, nem mesmo ser militar era uma profissão. Só para vocês entenderem como os militares eram desvalorizados. E por conta disso, se tem o início da derrocada e da queda do Império e, consequentemente, de Dom Pedro II. Bom, os militares, eles alegavam, que o Brasil já não tinha mais capacidade para atender os interesses deles. Então, eles queriam que tudo mudasse. E aí, o que eles queriam? Eles queriam que o Brasil se tornasse um estado laico, um país laico, ou seja, eles queriam que o Brasil não tivesse uma religião, queria que o Brasil fosse federalista, eles queriam que eles, tivessem melhoria na carreira, melhoria de salário. Eles queriam também melhoria em promoções, porque eles não tinham muitas promoções, era muito difícil eles subirem de patente, que seria a profissão, por exemplo, sair de uma patente mais baixa e mais para cima, que era muito difícil, você tinha que batalhar muito, às vezes mesmo até ter contatos com pessoas de dentro ali da alta sociedade, como os cafeicultores. E eles queriam várias outras coisas. E aí, as coisas começam a se desenrolar. Em 1870, ainda em 1870, se surge o Manifesto Republicano, que tinha os ideais dos republicanos, de como eles queriam que fosse uma república. E muitos militares começam a aderir a esse movimento republicano, ao manifesto, e começam a querer lutar, querer que o império caia, deixar de ser uma monarquia, se tornar uma república, cada estado cuidar dos seus próprios problemas e soluções, ter um presidente ali, ter um presidente ali e não ter que colocar alguém por hierarquia, mas sim por voto. Eles queriam essas coisas, o que eles estavam no direito. Já que outros países, como Estados Unidos, já viviam este modo de vida e estavam prosperando muito bem, então o Brasil já estava ficando para trás. Então, as coisas vão ficando ainda mais complicadas em 1880, porque nesse período começou a se ter movimentos pelo abolicionismo, então as pessoas começaram a querer o fim da escravidão.
Então, lá em 1970 já teve aquele problema onde coronéis diziam, não, você vai lutar pelo país e você vai ter a sua alforria, mas isso não aconteceu. E aí, com o tempo, né, lá em 10 anos mais pra frente, em 1880, as pessoas, esses escravos falam, não, mas eu lutei lá, eu quero aquilo que é meu por direito, aquilo que me foi prometido e não foi me dado há 10 anos. Então as pessoas falavam, não, eles lutaram pela gente. Muitos militares falavam, não, esse cara aqui, esse escravo, ele lutou ao meu lado, foi meu parceiro, é meu irmão, e ele merece o direito de ser livre. Então eles começaram a querer que houvesse esses movimentos abolicionistas. E aí, em 1884, Sena Madureira, ele é punido em público pelo imperador por manifestar apoio a movimentos e ideais abolicionistas lá no Ceará. Ou seja, ele manifestou seu apoio, deu apoio, e ele foi castigado e punido por isso na frente de todos. Então, né, ele queria mudanças, estava na hora de mudanças. Também se tinha, né, a insatisfação dos militares por tudo que estava acontecendo, e eles começaram a se reunir em volta dos ideais da ideologia positivista. Eu tentei dar uma pesquisadinha sobre essa ideologia, mas eu acabei ficando um pouco sem tempo, então eu não consegui encontrar. Mas em próximos vídeos, assim que esse tema surgir, eu prometo que trago ele mais explicadinho pra vocês. Mas nesse momento eu vou ficar devendo pra vocês. Os militares também queriam, e essa é uma parte que eu acho um pouquinho errado, né? Eu acho um pouco errado que eles quererem. Um outro ponto que os militares queriam, e na minha opinião eu acho isso um pouco errado, mas a gente entende que pelo contexto da história era um desejo deles e que eles acreditavam que ia dar certo, é que eles queriam um governo republicano ditatorial. Ou seja, eles iam colocar alguém lá, né, que ia ser um ditador, e aí ele ia fazer o que ele bem quisesse, do jeito que ele quisesse, e ele não precisaria se importar, porque a intenção era essa, que a pessoa que estivesse no governo não se importasse com a opinião do povo, com a opinião pública, né, com a opinião da população ali em si. Então eles também nem eram todos que votavam, então se você não vota, por que você tem que dar opinião em qualquer outra coisa? Meio que esse era o pensamento dos militares. Então eles queriam alguém que não se importassem com o governo ditatorial. E aí, meu povo, que a coisa vai ficando ainda pior, porque na segunda metade do segundo reinado, né, que é o reinado de Dom Pedro II, as brigas no império dele vão ficando ainda pior, principalmente entre conservadores e liberais. Então os conservadores ficavam lá disputando, não, eu quero isso, eu quero aquilo, isso aqui é melhor pro Brasil, e Dom Pedro lá no meio tendo que decidir. Decidiu que seria melhor pro império, e a família dele uma bagunça. A Princesa Isabel também começa a se unir com as opiniões do pai e tudo mais. E aí vira uma grande confusão, uma grande briga, uma grande disputa, que vai levar à crise de subrepresentação de algumas províncias. Então as províncias como Rio de Janeiro, São Paulo e tudo mais, as províncias começam a se rebelar contra o império, porque cada uma tinha uma opinião, cada uma queria uma coisa, cada uma queria seu direito, e tudo vai ficando ainda mais difícil para o imperador, e os militares se unindo entre si para poder colocar um fim ao império, a tudo aquilo. E aí, gente, vem mais um problema, mais um fator ali que vai meio que melar o império e a opinião do imperador, porque desde 1870 cada coisinha ali que foi acontecendo foi só sendo um pontinho a mais pro número de coisas que faziam que a monarquia começasse a cair. E na segunda metade do século XIX, o eixo econômico do país ele muda. Como assim, gente? Até a segunda metade do século XIX, o eixo econômico, ou seja, o lugar que estava dando mais dinheiro, estava sendo mais rentável para o país e, consequentemente, para o Império, era o Nordeste, com plantação de açúcar, com plantações de cana e outras coisas, mas isso muda. E aí ele vem pro Sudeste, aonde nós temos o café. E o café ele cada vez vai se tornando mais forte, mais
produtivo, tá dando mais dinheiro, principalmente para os cafeicultores e coronéis. Então o eixo muda e vem tudo para São Paulo. Mas aí também, né, com isso vem um problema, gente. Porque São Paulo se tornou uma das maiores produtoras de café. Então ela se tornou um grande centro econômico para o império, para o país, né? E para o país, para o império. Mas ela não tinha nenhuma representação política. A representação política dela era muito pequena. Muito, muito pequena. Então ela se revolta, fala, como assim? Eu sou o maior produtor de café desse reino, desse império, mas eu tenho pouca representação na política, poucos representantes aqui dentro do império, sendo que Rio de Janeiro ou outras províncias que são menores e não produzem o tanto que eu produzo, tá tendo uma representação maior e com representantes maiores. Então ela ficou falando, não, eu quero que é meu direito, eu tô dando mais lucro pra vocês, então eu quero ter uma representação maior. E aí ela se revolta contra o império e tudo mais. E aí São Paulo também começa a entrar nos ideais republicanos, começa a se juntar aos militares para querer seus direitos. E tudo só vai indo de mal a pior. E para piorar a situação do Império, eles criam a Lei Saraiva, que foi aprovada em 1881. E nessa lei, eles mudam todo o sistema de votação, de idade, de sexo, se a pessoa é alfabetizada e tudo mais. Então tudo que existiam para votação antes disso, eles mudam. E com essa mudança nos direitos de voto, o Brasil, que antes tinha 1.114.066 pessoas votantes, no caso homens, mais de 21 anos e tal, passa a ser de 157.296 pessoas, ou seja, caiu radicalmente. Em resumo, só 1,5% da população brasileira poderia votar agora, o que só aumentou ainda mais a exclusão da população de baixa renda ou a população mais pobre de ter uma representação dentro da política brasileira. E isso, gente, vai aumentando, como eu falei, aqueles pontinhos para a queda do império. Assim, para vocês poderem entender, imagina que é um barco e ele tá afundando. E cada pedrinha que você joga, mais água entra. O império é o barco. E cada uma dessas coisas que o império vai fazendo vai aumentando com que o império vai afundando ainda mais na água. Então, cada pedrinha só piora a situação. Cada pontinho só piora tudo. E com tudo isso acontecendo, todas as insatisfações antes, a insatisfação agora, foi o que levou lá em 1870 à criação do Manifesto Republicano e do aumento do desejo de o Brasil se tornar uma república. E as pessoas já não queriam mais que o Brasil tivesse uma monarquia com poder centralizado. Eles queriam que o Brasil fosse uma federação onde os poderes pudessem ser distribuídos, pudessem ser justos. Eles queriam que fosse dado autonomia às províncias, porque hoje a gente chama de estado, na época a gente chama de província. E o manifesto, né, ganhou ainda mais força por conta disso, porque ele trazia esses ideais, como eu falei antes, né, que eu ia explicar. O manifesto ele foi criado em 1870, mas ele ia sendo adaptado de acordo com as necessidades da população, do que era preciso e tudo mais. Então ele ia sofrendo adaptações com o tempo. Mas esses ideais, né, tinham a base e aí eles iam aumentando. E quanto mais eles iam aumentando, mais esses ideais indicavam, porque lá em 1870 eram só ideais, não sabiam se poderia realmente acontecer. Mas com o tempo e com o passar do tempo, esses ideais começaram a falavam assim, não, isso aqui é perfeito para uma república. Então eles começaram a falar, não, aquilo que estava escrito no ideal, no manifesto antes, agora tá ficando perfeito. Indicou lá em 1870 o que poderia acontecer numa república em 1889, que é realmente quando acontece a república. E aí, né, vem esses ideais. Em 1880 entra os abolicionistas pedindo fim na escravidão, a queda da monarquia, um país federativo, e tudo isso vai levando ainda mais a derrocada do império. E aí a coisa começa a ficar realmente muito,
muito complicada para o Império. Em julho de 1889, porque em julho de 1889, o imperador Dom Pedro II sofre um atentado e ele decide proibir qualquer manifestação pública que as pessoas podem fazer. Então, por conta desse atentado, ficou proibido que houvesse manifestações públicas. E aí, isso, foi um dos estopins finais para a queda do Império. Gente, só que pensa comigo, quando tudo isso estava acontecendo, todo esse caos, toda essa maluquice, o imperador estava lá, não, mas eu dou conta, a gente resolve, a gente soluciona. Ele estava crente que haveria uma solução, que não fosse a República e que ele ainda continuaria muito tempo como imperador do Brasil. Mas depois desse atentado, não é isso que acontece. E é por isso que ele proíbe as manifestações públicas, porque ele começou a perceber que talvez ele não fosse ficar no Império se ele não começasse a ser mais rígido. Então, os principais participantes dos movimentos republicanos que estavam lá lutando dia a dia desde o começo, né, que são os principais, é o Arítides Lobo, eu posso estar falando errado, Benjamin Constant, Quintino Bocaiúva, Rui Barbosa, Solon Ribeiro, eles estavam assim o tempo todo, porém tinha um pequeno detalhe, eles não podiam agir, porque para eles poderem fazer o que eles tinham que fazer, eles precisavam dos militares. Ou seja, eles precisavam do Marechal Deodoro da Fonseca. Sem ele, eles só teriam ideais, só teriam ideias e só teriam movimento. Precisavam dele para decretar um fim. Desde o atentado eles iam tentando, mas Teodoro da Fonseca, o Marechal, não queria. Mas isso muda, gente, em novembro. Novembro é o estopim de tudo. Mais especificamente, 14 de novembro. Eles soltam, os republicanos, eles liberam informações falsas sobre o império para poder chamar mais gente para participar do movimento. E com essas informações falsas que foram lançadas, o Marechal decide então se juntar a eles e proclamar, né? Ele fala, não é proclamar, né? É que me sumiu a palavra da cabeça, mas eles decidem que tá na hora de colocar um fim ao Império e dar início à República. Então, no dia 15/11, o Marechal Deodoro da Fonseca, com os seus militares sob seu comando, invadem a Câmara, o quartel-general, né? Eles invadem o quartel-general localizado em Campo da Santana, exigindo a demissão do Visconde de Ouro Preto. E eles fazem pressão até que o Visconde pede demissão. Porém, ele é preso, ele pede demissão, né? Sai, deixa. E aí ele é preso. Ele foi preso e com isso o gabinete do Império cai definitivamente. Então, agora já não tinha mais pra onde correr. Quando o gabinete cai, tudo muda. Porém, as pessoas pensavam assim, não, agora que o gabinete caiu, não vai ter mais nada. Não. Ainda assim continuou, porque mesmo com tudo isso acontecendo, a demissão do Visconde, a prisão dele, a queda do gabinete, ainda assim não parou os movimentos do dia 15 de novembro. Então, os republicanos se organizam na Câmara Municipal do Rio de Janeiro e proclamam a República do Brasil. Mais especificamente, né, primeiro eles organizam uma sessão extraordinária para informar a todos os representantes do Império e tudo mais que isso tinha acontecido. E logo depois, ainda na própria Câmara, o vereador José do Patrocínio anuncia que a partir deste momento o Brasil já não é mais uma monarquia e não está mais sob o poder do imperador Dom Pedro II. E que a partir deste momento é uma república
federativa, aonde as pessoas escolherão o seu presidente. No dia 16/11, a família real é destituída do trono e eles retornam para Portugal. Em resumo, gente, eles foram expulsos do Brasil, bye bye, tchau, tchau. Vocês podem voltar para o lugar de origem de vocês, que é Portugal, porque agora o Brasil, além de ser independente, ele também é uma república. Então a gente não precisa mais de vocês podem voltar para o reino de vocês, que foi de onde vocês vieram. E com o grande anúncio de que o Brasil agora é uma república, as pessoas saíram nas ruas e elas festejavam, cantavam e tudo mais, e os republicanos cantavam a canção Marselhesa, eu acho que é assim que se pronuncia, que era uma canção que foi criada na Revolução Francesa, era uma canção revolucionária. E aí, eles cantavam, festejavam, nós somos uma república, não somos mais uma monarquia, não vivemos mais no império. Mas, antes da família real ser expulsa, é claro que houve uma tentativa de impedir que isso acontecesse. Por quê? Porque mesmo com a queda do gabinete, tudo aquilo que eu já disse, Dom Pedro ainda não acreditava que ele não era mais o imperador. Então, houve uma tentativa de expulsar os militares e trazer de volta o império. E essa resistência foi criada por André Rebouças e pelo Conde Deu, que era o marido da princesa Isabel. Mas é claro, como a gente já sabe, isso não deu certo. E a família real foi expulsa e voltou para Lisboa, em Portugal. Agora nós vamos descobrir um pouquinho mais do que veio depois da proclamação da República, porque a gente já viu tudo o que foi necessário para chegar até aqui, para o Brasil se tornasse uma república. Mas o que veio depois? Não se teve uma eleição logo de cara, porque estava uma confusão, tinha acontecido uma grande mudança, o Brasil precisava se estruturar primeiro, então ficou decidido que Marechal Deodoro da Fonseca seria o primeiro presidente do Brasil, primeiro presidente eleito pelas pessoas que estavam lá na sessão extraordinária, mas não pelo povo. Isso vai acontecer um pouco mais pra frente, depois que o Brasil já está estruturado. E aí, gente, começam as grandes mudanças dentro dessa nova república. Para começar, as figuras heroínas. Porque vocês lembram que eu falei que lá em 1870, depois da guerra, os militares não tinham representação nenhuma, não tinham honra, não eram homenageados ou recebiam o que mereciam? Agora eles decidiram então mudar isso. Tava na hora de trazer os heróis, trazer os novos, como posso dizer, símbolos do Brasil. Porque até então eles tinham uma visão que era relacionada com o Império. Então agora estava na hora de ter uma visão relacionada com a República. E um grande exemplo que foi utilizado e que eles trouxeram e eles usaram para falar, não, essa pessoa é o ideal de revolucionário e de herói, que foi o Tiradentes. Foi um dos primeiros que eles trouxeram para mostrar esse herói do nosso país. Ele lutou lá na Inconfidência Mineira pela independência e desde aquela época ele já lutava pelo que nós queríamos. Então ele é o ideal de nosso herói. O Brasil se torna federalista, óbvio, deixa de ser centralizado, e ele também se torna um estado laico. Ele deixa de ter uma religião específica, que era a religião católica. A partir de hoje, uma coisa não era relacionada mais à outra, que era o que eles queriam. O sistema eleitoral também muda para que nas eleições, né, porque o Marechal Fonseca ele era um presidente provisório, até que as eleições pudessem ser feitas. Então, o critério censitário, que era a exclusão de homens livres maiores de 25 anos e sem renda suficiente para votarem, ele deixa de existir e fica estabelecido o sufrágio universal, ou seja, os homens alfabetizados maiores de 21 anos podiam votar. Então, a partir de agora, aqueles homens que antes eram excluídos, mulheres, ainda não votavam, somente homens maiores de 21 anos alfabetizados podiam votar. E aí depois de um tempo eles acabam colocando os analfabetos também, mas isso é um pouco depois. Como eu já disse, ele se tornou um estado laico e presidencialista.
E em 1889, a República se une, as pessoas se unem para organizar e promulgar uma nova Constituição, que foi a primeira Constituição da República Brasileira. Então, gente, depois que essa nova Constituição ela é aprovada, o Brasil começa a se estruturar, começa a se ter novas mudanças, e aí eles vão ter uma votação, eu só não me recordo agora a data certinha, e eu esqueci de pesquisar também. Eles vão ter uma votação para escolher o primeiro presidente. Mas, gente, não é assim tão fácil, né? Como muitos podem ter pensado, se tornou uma república, fez a Constituição, a primeira Constituição brasileira, acabou, paz, vida que segue. Não. Porque na década de 1890, ela fica marcada por muitas disputas, principalmente entre republicanos, que eram as pessoas que protegiam a república, aqueles que eram conhecidos como monarquistas, porque ainda defendiam a monarquia, os teodoristas e os florianistas. E aí esse povo ficava disputando para ver quem que ia ficar no império, o que tinha que acontecer, porque o Brasil tinha que voltar a ser monarquia, não tinha que ser uma república, então era muita disputa. E, gente, pra gente poder finalizar esse vídeo com chave de ouro, uma dica muito boa pra vocês. Se vocês quiserem conhecer de um modo muito mais dinâmico do que esse vídeo, porque ele tá muito bom, eu espero que vocês tenham gostado, mas eu trago uma dicasinha pra vocês, que é a novela Nos Tempos do Imperador. E ela vai apresentar, gente, para tu, um pouquinho sobre esse período, né? Que é desde que o imperador Dom Pedro II se torna imperador até a proclamação da República, que é o que nós falamos nesse vídeo hoje. Bom, meus amigos queridos, como eu disse, eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo deu um pouquinho de trabalho, foi muita pesquisa, como vocês devem ter visto nos meus rascunhos. Peço mil desculpas se eu me engasguei, se eu esqueci alguma data, porque como eu disse, é muita informação, muito nome para eu lembrar. Desde já eu peço muitas desculpas. E também peço que vocês me sigam nas redes sociais, como eu já pedi no início do vídeo. E por favor, comentam, curtam e se inscrevam no meu canal, porque isso vai me ajudar muito, vai me motivar a continuar fazendo esses vídeos pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e muitos beijos pra vocês. Até uma próxima. Tchau, gente!